Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, vá observando, visível e invisível, nada fica de fora do seu poder, que ele está falando, seja trono, seja soberania, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por meio dele, portanto, tem que se curvar diante dele. Veja só, o que essa palavra está dizendo, vamos entender. Quais foram os critérios, ou os fundamentos, ou as regras, que fez o homem grande, que fez Satanás grande? Quais foram os critérios, os fundamentos? Posição social, status político, dinheiro. Todos esses critérios são inferiores ou cairão por terra, ou reconhecerão, querendo ou não, quando o homem entende a promoção que o Evangelho lhe deu, que em Cristo nós estamos sentados acima de todos os principados, que nós fomos eleitos santo, irrepreensível, herdeiro do universo. Quando nós estamos em Cristo, quando a nossa consciência aceita, esse critério é o critério superior. Querendo ou não, qualquer autoridade que queira nos enfrentar, que queira nos desacatar, seja vindo do mundo espiritual, seja enfermidade, seja um nome poderoso, como muitas doenças tem seus nomes, que os nomes já fazem as pessoas tremerem. Então, se você está em Cristo, o critério, ou os princípios da fé te põe muito acima de todos os outros ou os demais princípios. É disso que está falando. Seja autoridades espirituais, ou seja, autoridades humanas. Traduzido, a igreja de Cristo está no comando do universo. Em Salmo 2 está muito claro, eu fiz um decreto. E nesse decreto eu constituí o meu ungido. Está se referindo a princípio a Jesus. Eu constituí o meu rei, e ele regerá a terra com mãos de ferro. Ninguém pode opositar. Inclusive é lá que Deus diz, as nações se reúnem, faz planos maléficos, unem suas forças, achando que é páreo para enfrentar. E a Bíblia diz, e Deus ri deles, porque o decreto já foi feito e irrevogado. O mundo, meu santo monte que é o mundo, pertence ao meu ungido que é Jesus. Você começa falando de uma pessoa no plural, ou seja, no singular, e você lê lá que termina no plural. Ó reis, regei a terra com mãos de ferro. Então a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e ele tem um propósito definido, até que todos os inimigos se colocam por debaixo dos seus pés. Todas as vezes que fala isso, fala em Coríntios, fala em Hebreus, fala em outras passagens, fala, até então, vemos que a morte ainda não foi dominada como deveria, mas ela também, ela foi colocada por debaixo. Ou seja, o homem, ao crer em Jesus, se torna imortal. Então eu acredito que o homem pode viver todo o seu tempo nessa carne, sem medo da morte e sem fraqueza. Porque em Cristo nós estamos acima de todos os principados. Que pelo princípio da fé nós tardamos a ponto de viver toda a nossa vida, que não é pouca. Abraão viveu 120 anos, Davi viveu muitos anos, Moisés viveu 120 anos, ele viveu na plenitude das suas forças. Josué, porque aprovou Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra que nos céus, e vós outros também, que outrora era estranho, inimigo, no entendimento pelas vossas obras má, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permanece na fé. Eu tenho que permanecer na fé, alicerçado, firme
não vos deixando afastar dessa confiança do Evangelho que ouviste, e que foi pregada a toda a criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos entender algumas coisas bem aqui, nessa passagem aqui, que nele habitou a plenitude de Deus. Nós sabemos que Deus, a consciência natural do ser humano inteiro é assim, Deus, dividido em três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós entendemos, né? A gente faz uma confusão danada. Então vamos lá. Esse Deus Pai, que é a força invisível, a inteligência que não tem forma, ela criou o veículo que somos nós. Todas as coisas estão no Espírito. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o Verbo se fez carne. O Pai criou o veículo, criou uma forma inteligente, uma casa. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou conosco. Então veja, aquele Jesus fisicamente, nele habitou a plenitude de Deus. Nele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, se vê que o projeto elaborado, planejado e executado por Deus sempre foi esse, de chegar a esse ponto grandioso, aonde o homem se funde com Deus e Deus com o homem. Então todos se tornaram um, não há mais separação. Ali está o Espírito Santo, ali está o Pai, ali está o Filho. Agora, todos são um. Jesus disse várias e várias vezes: vê a mim é o mesmo que vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho. Ou seja, esse modelo de entender quem foi Jesus, o primogênito, ou seja, o primeiro dos seres humanos, mas nele habitou a plenitude de Deus. Ou seja, tudo que Deus é, com sua força, com seu poder, com sua glória, estava bem ali. Estava bem ali, na pessoa de Cristo. Para que você possa entender que quando você crê em Cristo, você é uma continuação da mesma espécie. Deus está bem ali em você. Porque o mesmo princípio que se usa aqui em Colossenses, ao falar que nele habitou a plenitude, habitou mesmo, também se fala a nosso respeito em Efésios, capítulo 1, do verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo Jesus, região da consciência do Espírito, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E amor está falando a mesma coisa, às vezes com palavra diferente, acresce a mais, acresce a menos, do que Colossenses está falando. Mas Paulo está, sempre esse era um padrão que Paulo escrevia, como deve ser o padrão hoje. Continuamos. E nos predestinou para sermos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácita da sua vontade. Essa palavra beneplácito é uma outorgação de autoridade, uma promoção, pelo qual Deus nos autorizou, é uma autorização planejada por Deus, pela beneplácita do seu poder, da sua vontade. Ele fez isso, é um centro da vontade divina. Nele, no amado, quando eu estou em Cristo, eu tenho o amor de Deus, a honra de Deus, Deus me vê santo, irrepreensível. O que você lê, que Deus disse a Jesus, nele eu me comprazo, ele é o meu filho amado, a ele ouça. Jesus foi o primeiro, você é da mesma espécie, da mesma origem. O mesmo que Deus disse para Jesus, está dizendo para você, está dizendo para mim, e está dizendo para todos os que crerem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para todos que nele crerem. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a condenação lá de João 3,16 em diante fala: mas a ira de Deus permanece sobre todos os filhos da desobediência, porque a luz veio ao mundo e eles não reconheceram. Essa luz, a princípio, é Jesus, esse conhecimento.
Porque nós estávamos nas trevas e ele nos transportou para o reino da sua luz, para o reino do seu amor. Continuaremos aqui. Porque nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou em nós abundantemente sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo a beneplácita, de novo, que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Está repetindo o que Colossenses diz. Nele digo, no qual fomos também feita herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua própria vontade, a fim de sermos para ele o louvor da sua glória. Tem revelações demais. Nós somos chamados para participar da glória do Pai, da virtude do Pai. É maravilhoso demais. O qual de antemão temos tudo isso quando estamos em Cristo. Os que de antemão esperam em Cristo, em quem também vos, depois que ouviste a palavra da verdade, e tendo crido no evangelho da vossa salvação, foste selado com o Espírito que assegura essas promessas, o qual Espírito é o penhor, que nós somos herdeiro autêntico da herança de toda a propriedade. Isso é para o louvor de Deus. Que propriedade? Pai, disse Jesus, eu sei que tudo que é teu é meu. E a Bíblia afirma, Salmo 24, do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Vamos continuar. A partir do verso 18. Assim, uma vez que o vosso entendimento é iluminado, com o vosso coração iluminado, sabeis qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, qual é o tamanho da herança dos santos, o qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, vai entendendo, o qual poder exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo o poder, acima de todos os dominadores, seja desse século presente, seja de baixo, seja de cima, seja no futuro, pois pôs todas as coisas debaixo dos pés, para sermos cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é a plenitude, do qual preenche todas as coisas. A igreja, nele habitou a plenitude. A princípio é Jesus. Na igreja está essa mesma plenitude agora, já no sentido coletivo, porque a igreja são grupos de pessoas não fazendo parte da religião, tendo a consciência iluminada e sabendo que nós somos a parte física do próprio Deus. Nós estamos conectados ao Pai, ao Filho, e nós somos o resultado final do planejamento que o céu planejou, que o Pai planejou. Em nós se vê a sabedoria de Deus. E nós estamos acima de todos os poderes, de todas as coisas. Então, quando você tem consciência disto, não há um inimigo à altura que possa lhe enfrentar. Agora, para nós concluirmos com chave de ouro, a respeito de tudo isso, que o Espírito Santo revela a você, e você sai de baixo, sai dessa posição desfavorável, vai para o lugar que Deus te colocou, porque não é o teu poder, o céu, Deus enviou anjos poderosos a serviço dos que há da salvação.